Tati, boa noite. Paz, querida. Jamile, seja bem-vinda. Boa noite, a paz. Lari, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Bom ter vocês aqui, viu? Um prazer, uma alegria poder contar com vocês, sabendo que o desejo de vocês também é aprender a palavra de Deus, né? Para isso que estamos aqui. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Deus abençoe. Nil, Deus abençoe. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos dedicar esse momento ao nosso Deus. Nós inclinamos, Pai, a Ti o nosso coração. Nós inclinamos a nossa alma, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua majestade. E quem somos, Senhor? Não somos nada. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos fez filhos de Deus, que nos perdoou os pecados, que nos purificou de toda injustiça, e nós podemos entrar no Santo dos Santos, na Tua presença, Pai. E nesse momento nós inclinamos a Ti o nosso coração, Pai. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, como oferta de louvor, como oferta de adoração. Que Teu Espírito Santo venha fluir. Que Teu Espírito Santo venha inundar o nosso coração, a nossa alma, Pai. Que verdadeiramente possamos estar nesse momento totalmente inclinados à Tua voz, Espírito Santo. Porque queremos ser como criança que depende do Senhor. Queremos ser como criança que busca a presença do Pai, que confia no Pai. Queremos aproveitar cada oportunidade. Queremos, Senhor, aproveitar cada chance que o Senhor nos dá, cada momento do nosso dia. E esse é o momento que o Senhor nos concede. E nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir a Tua presença. Queremos ser nessa noite curados, libertos, restaurados, Pai, renovados, fortalecidos pelo Teu Espírito. Acrescenta a nossa fé, Espírito de Deus. Renova em nós o desejo de Te adorar, a alegria da salvação em nosso coração, Pai. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Sim, Deus. Sim, Jesus. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Sim, Senhor. Quero estar
estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Deus. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, nosso Rei Jesus. Tu que estás entronizado em meio aos querubins, Jesus. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Tu que estás aclamado sobre um trono de glória, Senhor. Tu que estás aclamado em meio aos louvores do seu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Enche este lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor Jesus.
Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão participando, que estão aqui conosco. Deus abençoe a tua vida, que a palavra de Deus venha encher o teu coração, trazer entendimento, trazer compreensão, a tua alma, o teu coração, a tua mente, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, que você possa compartilhar esse vídeo, convidar os teus contatos, amém? Para estar participando, para aprender, para estudar a palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 5 hoje, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e nós já estudamos aí 4 capítulos. Eu creio que Deus tem nos ensinado, tem falado conosco. Essa carta é basicamente escrita por Paulo, a igreja do Senhor ali na Galácia, né? Uma igreja que ele fundou naquela região, e estavam ali inserindo as leis de Moisés, né? Eu sempre tenho dito isso, e Paulo rebate arduamente, veementemente, essa questão da lei, da obrigatoriedade como uma forma de se justificar diante de Deus. E Paulo fala disso com muita propriedade, sendo ele um fariseu, cumpridor da lei. Agora ele rebate isso contra os judaizantes que estavam pregando para a igreja de Jesus, uma igreja que havia nascido pelo Espírito de Deus, pela pregação do Evangelho. Ele pregou o Evangelho àquele povo, ele não pregou leis. Ele vai dizer isso no capítulo 3. Eu não preguei lei para vocês, eu preguei Cristo crucificado. Eu preguei a obra redentora da cruz. Então, Paulo está rebatendo. E o que eu tenho em mente, nós aprendemos aqui com essa carta, de que não somos justificados diante de Deus pelas obras, por aquilo que eu e você faz ou deixa de fazer. Deus escolheu nos justificar na pessoa de Jesus, e nós hoje somos justificados, santificados pelo sangue do Cordeiro, e temos o Espírito de Deus que nos conduz. Ele hoje faz morada em nós. Na época da lei não era assim. Na época da lei não havia o Espírito de Deus sobre as pessoas, ele não habitava nas pessoas. As pessoas viviam à mercê das obras carnais, ela não tinha uma direção do Espírito Santo. Ela tinha a lei, e a lei trouxe o quê? A lei matou ao invés de trazer vida, porque a lei mostrou para o homem quem ele é e como ele precisa de um Salvador. Ela apontou. A letra mata, porque a lei ela trouxe conhecimento de como somos falhos, de como somos pecadores, né? E o Espírito de Deus hoje sendo derramado sobre a igreja, através de Jesus, pela obra da cruz, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos direcionados. É isso que Paulo vai começar a falar a partir do capítulo 5. No finalzinho do capítulo 4, mais uma vez eu digo para vocês que eu uso a Bíblia NVI, que tem uma linguagem atualizada e vai facilitar a compreensão, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no capítulo 4, no versículo 28, para a gente pegar o finalzinho aí, para a gente entrar o capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu cumprimento Lia, Charles, seja muito bem-vindo, Márcia também, Marcinha, Deus abençoe, Márcia, em nome de Jesus, sejam vocês todos muito bem-vindos aí. Eu gostaria muito que você tivesse a sua Bíblia em mãos, porque a gente vai lendo, tá? E vai compartilhando do entendimento aqui dessa carta de Paulo aos Gálatas, tá certo? Então, no capítulo 4, aí no versículo 28, Paulo está finalizando o texto da carta que ele começa a citar no capítulo 21, ele fazendo a comparação entre Sara e Agar, o filho da promessa e o filho da escrava, Agar representando a escrava e Sara representando a livre, Agar representando a lei e Sara representando a promessa. Então, nós somos filhos da promessa. Paulo fala no versículo 28, olha só,
Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Vocês não são filhos da escrava, tá? Não são filhos da escravidão. Vocês não estão escravizados pela lei. É isso que Paulo está falando. Olha só, vocês não são filhos da escrava. Versículo 29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Nós somos filhos do Espírito, tá? Nós somos filhos do Espírito. Nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo pela graça. Nós não somos filhos da lei. Eu, você, nós que hoje temos uma aliança com Deus feita por meio de Jesus, não somos filhos da lei, não nascemos escravos. É isso que Paulo está falando. Vocês são filhos da promessa. Vocês nasceram do filho da promessa, ou seja, representado por Sara, representado por Isaac. Isaac é o filho da promessa. E foi sobre a vida da descendência de Abraão em Isaac que todas as famílias seriam benditas, todos os povos da terra. Então vocês são filhos do Espírito, não são filhos da escrava. Ele diz aí, olha, o filho natural o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Paulo está dizendo, olha, agora está acontecendo o quê? Quem nasceu por meio da graça, quem nasceu pelo Espírito Santo, quem aceitou Jesus, fez uma aliança com Deus, estão perseguindo essas pessoas, querendo impor condições para ser salvo, querendo impor condição para ser justificados diante de Deus. E é isso que Paulo está falando. Mande embora a escrava e o seu filho. Mande embora a escrava e o seu filho. Ele está falando, não aceite essa determinação sobre a sua vida. Não aceitem que as pessoas venham dizer para você, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Se você não fizer isso, Deus vai te punir. Se você não fizer dessa forma, Deus vai te castigar. Isso acontecia na lei. Era lá na lei que estavam as bênçãos e as maldições. A bênção da obediência e a maldição da desobediência. Nós não somos mais filhos da escrava. Mande a escrava embora. A lei escraviza, tá? Versículo 20. Perdão, irmãos. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora o filho da escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Pronto. Paulo conclui o capítulo 4 e ele já entra no 5 dizendo assim, olha, portanto, vocês não são filhos da escrava, mas da livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse versículo exclusivamente falou muito comigo. Ele trouxe uma amplitude no meu entendimento. A carta aos Gálatas, num contexto geral, ela trouxe para mim um entendimento extraordinário sobre a liberdade em Cristo, sobre a liberdade no Espírito Santo, tá? E esse versículo, ele fez toda uma diferença na minha vida. Ele me libertou de coisas que eu mesmo acreditava, que eu mesmo me condenava diante de Deus. Eu me sentia culpada em muitas questões na minha vida. Eu me condenava por muitas coisas também. Se eu orava pouco, eu me condenava. Se eu louvava pouco, eu me condenava. Se eu jejuava pouco, eu me condenava. Tudo para mim que não fosse excessivamente grandioso, aquilo me afligia, aquilo me trazia inquietação, aquilo me trazia sentimento de culpa. Então, quando eu li esse versículo, quando eu estudei a carta de Paulo aos Gálatas, e quando chegou nesse versículo aí, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu pensei comigo, então, como é que eu ainda me sinto escrava? Como é que eu ainda me sinto sobrecarregada? Eu ainda me sinto aprisionada. E depois, quando eu fui estudando a carta, que a carta foi abrindo meu entendimento, que eu fui compreendendo o que Paulo estava ensinando, então esse versículo trouxe luz ao meu entendimento, de que eu
eu posso confiar no amor de Deus e que Jesus me libertou. Porque o que Paulo está falando aqui não é uma liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é a liberdade da bebida. Deus me libertou da bebida. Deus me libertou das drogas. Deus me libertou dos vícios. Não é isso que Paulo está se referindo. Deus pode fazer? Pode. Mas aqui nesse contexto, nesse versículo exclusivamente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que Paulo está falando é sobre o que ele já vinha falando anteriormente. E o que ele vinha falando anteriormente é sobre a lei, sobre a justificação que ainda querem ter diante de Deus ou impor sobre as pessoas, a justificação pela lei. E Paulo está dizendo aqui, olha, não somos mais escravos, não somos, vocês são filhos da promessa, vocês têm a liberdade em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. E o que ele está dizendo é, você não precisa se afligir se você não consegue fazer determinadas coisas. Por mais que você queira, você não consegue. Você se vê em meio a situações, às vezes, onde você já fez, ou você já pensou, ou coisas que você gostaria de fazer e não fez também, que te aflige, que traz tormento, que traz angústia à tua alma. E Paulo está falando, olha, Cristo te libertou dessas coisas, tenha consciência disso. Deus não vai mais te acusar, Deus não vai mais condenar você, Deus não vai mais pesar a mão dele com ira sobre a tua vida, porque você não conseguiu cumprir a lei, porque você não consegue obedecer à lei. É isso que Paulo está dizendo, foi para essa liberdade. Cristo libertou para isso. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E ele diz assim, olha, portanto, meus irmãos, permaneçam firmes nessa liberdade. Permaneçam firmes nessa liberdade. É isso que Paulo está falando. Não se deixe novamente se submeter a um jugo de escravidão. Paulo estava perplexo, porque as pessoas da igreja dos Gálatas, os irmãos que uma vez receberam a Cristo pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, estavam vivendo uma vida em comum com essa liberdade em Cristo, crendo na justificação que foi feita na cruz, crendo na salvação por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, do perdão dos pecados. É assim que eles estavam vivendo, até que chegaram os religiosos e começaram a inserir a religiosidade, a religião. E Paulo diz assim, olha, não deixem que vocês sejam aprisionados novamente, não aceitem que vocês sejam submetidos a um jugo de escravidão. Não aceitem isso. E ele diz no versículo 2 do capítulo 5, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Se vocês se deixarem circuncidar, ou seja, se vocês aceitarem imposição da lei, se você começar a acreditar que você precisa de fazer determinadas coisas para ser aceito por Deus, para ter salvação, para ser justificado, se você, meu irmão, minha irmã, é isso que Paulo está dizendo. Se você tem na sua mente, se você tem na sua cabeça que Deus vai te requerer por isso, por aquilo, que Deus vai pesar a mão, que vai te castigar, vai te lançar no inferno, Paulo está dizendo, olha, se vocês se deixarem circuncidar, aceitarem as imposições impostas pelos religiosos, Cristo de nada lhe servirá. Não adianta, você não precisa de Jesus, é isso que Paulo está falando. Se você acredita mesmo que Deus ainda quer de você tais comportamentos, tais obrigações religiosas para agradá-lo, para que ele não jogue você no inferno, para que ele não venha te punir. Se você acredita nisso, Paulo está dizendo, Cristo de nada lhe servirá. Cristo não tem serventia para você. Se você continua com a sua mentalidade religiosa de obrigatoriedade, se é esse o teu sentimento, Paulo está dizendo, de nada serve Cristo para você. E no versículo 3, de novo eu declaro a todo homem, olha o que Paulo está dizendo, de novo eu declaro a todo homem, se vocês se deixarem circuncidar, se vocês aceitarem alguma coisa da lei,
Ele está dizendo aí, vocês estão obrigados a cumprir toda a lei. Não adianta você acreditar que eu só preciso, pelo menos, não mentir. Eu só preciso, pelo menos, não ter pensamento impuro. Eu só preciso, pelo menos, não desejar algo do próximo, a mulher do próximo, o marido da próxima. Paulo está dizendo, olha, se você acha que você é justificado diante de Deus por uma coisa só que você fizer, pelo menos eu não consigo mentir. Pelo menos eu não tenho pensamentos impuros. Pelo menos eu não cobiço nada de ninguém. E isso agrada a Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, se você aceitar alguma coisa da lei como justificação diante de Deus, Paulo está dizendo, você vai ter que cumprir toda ela. Porque Cristo não é o suficiente. Porque no momento em que eu acredito que é Cristo mais alguma coisa para agradar a Deus, no momento que eu passo a acreditar nisso, que eu tenho Jesus, mas eu preciso não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, ou fazer isso, fazer aquilo, aí Paulo está dizendo, não serve. Ou você acredita na graça, na obra completa da cruz, ou você vai ter que guardar toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, no versículo 4, vocês se separaram de Cristo. Vocês estão separados, caíram da graça. A graça não serve para vocês. Porque a graça é favor de Deus, é algo imerecido, não é nada que eu faça, não há nada que você faça. A palavra diz que Deus escolheu nos amar. Foi uma escolha de Deus, foi escolha do Pai. Nos agraciar com a salvação, nos justificar pelo sangue do seu Filho, perdoar os nossos pecados pelo sangue do seu Filho mediante o nosso arrependimento. Foi uma escolha do Senhor. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Eu tenho para mim, com toda convicção, que Deus, ele se agrada muito mais, quando você chega diante do Senhor, como eu sou falho, como eu sou fraca, como eu sou imperfeita. Pai, o bem que eu quero eu não faço, o mal que não quero, esse eu estou sempre fazendo. E é exatamente por isso que eu preciso de Jesus, sabe? Então Deus, ele se agrada de uma oração assim. Deus se agrada de uma oração assim, sincera, um coração quebrantado. Deus não despreza. E a gente, sabe qual é a nossa dificuldade? A gente quer sempre parecer perfeita diante de Deus. Às vezes não é nem diante das pessoas. E a gente erra nisso, porque a gente quer se mostrar para Deus perfeito, que a gente está buscando a perfeição. Que a gente não está errando, que a gente está fazendo de tudo para não errar. Isso é a maior besteira. Isso é a maior bobagem. A gente se desgasta. A gente se consome, tentando se mostrar diante de Deus. Eu oro muito, eu jejuo muito, eu pratico muitas boas obras. Isso é oração de fariseu, a oração que Jesus falou do fariseu e do publicano. O publicano lá batendo no peito, graças eu te dou, porque eu jejuo 3 vezes por semana, eu entrego o meu dízimo de tudo que eu tenho. Não sou como esse publicano pecador que está aqui do meu lado. E aí Jesus diz o quê? Jesus disse, olha, quem é que foi justificado para casa? O pecador que batia no peito dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Então a oração que a gente quer sempre fazer diante de Deus é uma oração bonita, uma oração que quer agradar a Deus em todos os sentidos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a minha vida e a sua vida é uma oração contínua. Foi a oração que Jesus disse, orar o tempo todo. É a oração contínua. É o momento que a gente erra, é o momento que a gente falha, é o momento que a gente pensa, meu Deus, graças a Deus por Cristo Jesus, porque se depender dos meus pensamentos. Aí você vai fazer alguma coisa que você fala, vixe, meu Deus, fiz isso aqui, meu Pai. Graças a Deus por Cristo Jesus, porque se não fosse Jesus, eu não seria o que seria de mim. Essa é a oração que Deus quer ouvir. Tânia, tem um segredo para a oração? Tem a oração certa, tem a oração errada. A oração errada é a oração que você não faz. Tânia, qual é o tempo de oração? Meu irmão, minha irmã, o tempo vai depender do seu tempo, do meu tempo, do ambiente onde eu estiver, da hora onde eu estiver, sabe?
A oração errada é a oração que não se faz de jeito nenhum. É a oração que você não faz, essa é a oração errada. Mas toda oração chega diante de Deus, a oração no espírito, a oração no coração, a oração que você tem o tempo para prostrar e para cultuar o Senhor e para orar. Toda oração é válida diante de Deus, toda oração é válida. Não existe as palavras, para isso você tem o Espírito Santo que intercede por você nas palavras que você não tem, que você não sabe orar. É para isso mesmo que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, que o Espírito de Deus intercede, né, quando a gente não sabe orar. Então a oração errada é só essa, é a oração que não se faz. Porque toda oração que é inclinada a Deus, toda oração que é voltada ao Deus vivo, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, toda oração que é voltada para Ele, seja qual tempo de oração for, seja quais foram as palavras que forem, sejam sem palavras até, mas se é voltada para Jesus, se é voltada para o Deus vivo, vai agradar a Deus. Seja sincero, seja verdadeiro, reconheça quem você é. Eu não tenho medo, eu não tenho mais sentimento de acusação, graças a Deus, ninguém me acusa, eu não me sinto mais condenada, já me senti muito condenada, não por Jesus, mas pelas circunstâncias, pelo que as pessoas imporam como vida cristã para agradar a Deus, e eu descobri que isso não se passava de uma vida religiosa, cheia de regras e de obrigatoriedade. Então isso me cansou, isso me trouxe muita fadiga, e quando eu aprendi com Jesus, que ele disse, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Descansem em mim, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu comecei a aprender isso, e eu comecei a viver isso, e hoje eu sou livre, eu vivo a minha vida. Você tem a sua vida, irmã Cineide, você tem a vida. Você tem a sua vida, você tem a sua vida particular, que é a sua vida com Deus, é o seu dia a dia com Deus. Eu não posso estabelecer uma regra de oração, eu não posso estabelecer uma regra de jejum, eu não posso estabelecer, não, para ninguém, nem para você, nem para ninguém, nem para você, Sara, nem para você, Ideia. Você tem a sua vida particular com Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. O dia que você sente que você deve jejuar, você jejua, foi o Espírito de Deus que ministrou no seu coração. O dia que você sente a necessidade de orar por 1 hora, você ora por 1 hora, mas se você não sentiu, você fala com Deus em 10 minutos, em 15 minutos ou menos, é o que você precisa falar naquela hora. É isso que eu aprendi. Hoje eu vivo assim, eu tenho essa liberdade, esse relacionamento com Deus, que não precisa ser estabelecido e eu tenho que correr para cumprir. Não, hoje eu tenho essa liberdade. E talvez escandalizem alguns, possa ser que escandalize, mas eu comigo mesma não tenho uma acusação no meu coração, não tenho uma acusação na minha consciência. Esse texto de Paulo me libertou, essa carta do apóstolo Paulo me libertou, essa palavra do Espírito Santo me libertou, tanto que eu fiz uma tatuagem com esse versículo do capítulo 5, talvez alguns já ouviram, outros não viram, mas não se escandalize, eu fiz e não digo para você fazer. Paulo diz que tudo aquilo que a gente não faz pela fé é pecado. Eu tenho fé para isso, de que Deus não me acusa, de que Deus não me reprova, de que Deus não vai me castigar. Eu tenho fé para isso, mas se você não tem, não faça nada que você não tenha o seu coração essa liberdade, não faça nada de que a tua mente venha te acusar, te oprimir, te fazer sentir mal, não faça. Eu fiz porque eu tenho liberdade para isso comigo, tá bom? Eu fiz aqui, não sei se vai dar para vocês verem, aqui, deixa eu ver se dá para vocês lerem aí, acho que não dá muito não, né? Mas o texto é para a liberdade, Cristo me libertou, tá bom? Eu fiz aqui uma cruz, a cruzinha aqui né, a nossa cruz que simboliza a nossa salvação, simboliza a nossa liberdade. Eu fiz e não me arrependo, fiz e como eu digo, não é que você tem que fazer, eu digo para você, não faça nada daquilo que você acha que você não deve fazer, tá bom? Então eu aprendi que o que serve para mim muitas vezes não vai servir para você. Eu quero dizer o seguinte, não é uma imposição, tá bom? É isso que eu quero dizer. Jesus não impôs nada. Jesus não trouxe imposições. Jesus trouxe o evangelho do Espírito. Jesus trouxe o evangelho
da salvação. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus não trouxe no seu evangelho uma cartilha cheia de dogmas, de doutrinas e de regras. Jesus trouxe um ensinamento de vida. Jesus trouxe princípios de vida. Se você ler o evangelho, os evangelhos, você vai compreender isso nitidamente, onde Jesus só reprova a maldade, a injustiça, onde Jesus só reprova as pessoas que são indiferentes, a dor do outro, né? Você vai ver isso claramente. Jesus só ensina princípios, tá bom? Então aqui Paulo está dizendo que se você crê que Deus vai te condenar ou te vai jogar no inferno ou vai te punir por alguma coisa, ele está dizendo: você decaiu da graça, você se perdeu, meu irmão, minha irmã, e você vai ter que viver aprisionado na escravidão da lei. Aí ele diz no versículo 5: porque é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. É pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. Não é o que eu faço, o que você faz. É pela fé. Eu creio, eu confio que o que Jesus fez por mim foi completo, foi suficiente. E eu não preciso fazer nada para ter salvação. Eu não preciso fazer nada para ser justificada, tá bom? Eu vou colher o preço das minhas escolhas, porque o que a gente planta, a gente colhe. Se você for mal com alguém, você vai acabar recebendo a maldade em troco. Se você for grosso com alguém, você vai receber grosseria de volta. Então, porque toda ação tem uma reação. Então, escolha o que você planta e o que você semear, você vai colher. Mas não como princípio para ser justificado diante de Deus, porque eu sou bonzinha, porque eu faço tudo certinho, porque isso, porque aquilo, ou porque eu faço alguma coisa de errado e Deus vai me punir, não. Tá bom? É isso que Paulo está dizendo. Olha, é mediante o Espírito, irmãos, que nós aguardamos pela fé a justiça. Essa é nossa esperança. É essa. Porque em Cristo Jesus, ele está dizendo, nem a circuncisão tem efeito algum, mas a fé que opera pelo amor. Olha que coisa mais linda que Paulo está falando aqui. O que vale agora não é a religião. O que vale agora não é o sistema religioso. O que vale agora não é esse sistema de obrigatoriedade, de custo-benefício. Eu faço, Deus me abençoa. Eu não faço, Deus me amaldiçoa. Não, Paulo está dizendo, não existe mais isso. O que atua agora é a fé. A fé que atua pelo amor. Nós só precisamos ter o amor de Deus em nós. Esse é o princípio. Lá nas cartas de João, quando ele fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós temos a fé na obra da cruz, no sacrifício que foi realizado na cruz. Ele é completo, ele é pleno, é definitivo, tá bom? E nós vivemos agora na plenitude dessa fé, no amor. E o evangelho de Jesus, o mandamento é esse: eis que vos dou um novo mandamento. Gente, isso é muito claro. Jesus está dizendo, eis que vos dou um novo mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como eu vos amei. Jesus ainda fala assim, como eu vos amei, como eu servi, como eu estive presente, como eu acolhi, como eu não fiz acepção de pessoas, como eu reprovei injustiça, como eu reprovei maldade, como eu que não julguei, como eu que não condenei. Amem as pessoas como eu amei vocês. Vocês pecadores, você Deia, você Tânia, você Lia, você Nil, vocês pecadoras eu amei, você Sara, eu amei. Então amem. Eu amei vocês com todos os defeitos que vocês têm. Eu amo vocês e continuo amando, mesmo sabendo as falhas de vocês. As atrocidades, os erros, as situações que vocês vivem todos os dias. Eu amei, eu amo e eu não dispenso, eu não abro mão de vocês. Da mesma forma, amem. Amem as pessoas. Então Paulo está dizendo o que a fé, o que nós vivemos agora é a fé que atua pelo amor. E Paulo, no versículo 7 do capítulo 5, ele diz assim: Gálatas, meus irmãos, vocês estavam indo tão bem. Vocês estavam indo tão bem. O que está impedindo vocês de continuarem obedecendo à verdade? Está travando. O que é que está travando a mente de vocês novamente? É
essa persuasão aí que estão fazendo com vocês, tentando inserir a lei, tentando fazer com que vocês tenham uma religião cheia de obrigações, para achar que isso vai fazer com que Deus se agrade mais de vocês. Essa persuasão não provém daquele que vos chama, está dizendo, não vem de Deus, não vem dele. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhuma outra maneira. Eu prefiro acreditar que vocês confiam no amor e na fé, na obra da cruz para a justificação. E aquele que perturba vocês, seja quem for, Paulo está dizendo, sofrerá condenação. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Quem estava perturbando os Gálatas aqui eram os religiosos, os fariseus, os legalistas. E Paulo está falando assim, eu não quero nem saber quem é que está aí perturbando vocês com esse tipo de coisa, não. Que está querendo adulterar o evangelho de Cristo, porque lá no capítulo 1 que a gente viu, Paulo vai dizer, olha, tem gente ensinando um evangelho para vocês que não é o evangelho de Jesus. E seja quem for, seja bispo, seja apóstolo, seja quem for, Paulo está falando aí, sofrerá condenação. Isso é inaceitável, Paulo está falando. Sofrerá condenação. Irmãos, se eu ainda estou pregando a circuncisão, porque eu continuo sendo perseguido? Ele fala, eu não vou pregar a circuncisão. Eu não vou pregar a lei. Quanto a esses que vos perturbam, quem dera que eles se castrassem, porque eles queriam e estavam exigindo que para ser salvo em Cristo, precisava primeiro ser circuncidado para depois aceitar Jesus. Ou mesmo aceitando Jesus, tinha que ser circuncidado. É a mesma coisa de hoje, é o que está acontecendo. Ah, levantou a mão, aceitou Jesus, aceitei. Agora vem cá, vamos sentar aqui no canto. Você precisa deixar de ser, deixar de fazer, deixar de usar, deixar de comer, deixar de ir, deixar de frequentar. Você precisa de tudo isso. Ah, por quê? É porque tem que ser assim. Que salvação é essa? Que graça é essa? A graça que tem imposição não é graça. Paulo diz isso. Não é graça. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha como ele insiste nisso, irmãos. Olha como ele bate forte. Vocês foram chamados para a liberdade. Capítulo 5, versículo 13. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Olha só que coisa interessante. Aquilo que eu já ouvi muito aí. Dizem que eu estou libertina. Dizem que eu estou pregando muita libertinagem. Irmãos, não existe. Quem tem o Espírito Santo não consegue viver em pecado. Aquele que é nascido de Deus não anda em pecado. A Bíblia diz isso. Você que nasceu do Espírito, que nasceu em Cristo, que Cristo habita em você, você não vive. O que Paulo está dizendo aqui, olha, não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo não está falando aqui do que eu visto, do que eu deixo de vestir, do que eu calço, do que eu deixo de calçar. Não, ele está falando de princípios. Mais uma vez eu repito, irmãos. Paulo está dizendo, olha, toda a lei se resume num só mandamento, amor, amar. Olha, quando a gente está na carne, qual é a vontade da carne, irmãos? Meu Deus, isso é evidente. A vontade da carne é matar. A vontade da carne é retribuir o mal por mal, olho por olho, dente por dente. A vontade da carne é sempre ter o que as pessoas têm, pra gente ter mais, pra gente ter melhor. Sabe? A vontade da carne é sempre essa, é revidar maldade por maldade, é pagar o mal com o mal. Essa é a vontade da carne. E Paulo está falando, olha, não se deixem levar pela vontade da carne de vocês. A lei agora se resume em um só mandamento. Amar o próximo. Porque quando você ama, você não causa o mal. Se você ama, você não vai causar maldade, você não vai promover a maldade contra pessoas, você não vai ferir pessoas, você não vai desejar o mal delas. Por isso que a lei é amar. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Meu Deus. Paulo está falando, olha, se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês vão viver em paz, né? No versículo 16 ele diz, por isso eu digo a vocês, vivam pelo Espírito. Se vocês viverem pelo Espírito, de maneira nenhuma vocês vão satisfazer a carne que só deseja matar quem te faz mal, a carne que deseja retribuir com a mesma moeda aquilo que fizeram com você. Ele está dizendo, olha, se você vive pelo Espírito,
você não vai satisfazer a vontade da carne, porque o Espírito Santo que habita em você não deixa. Ele diz para você não fazer, ele controla você. Ele diz para você, olha, calma, não haja dessa forma, dê uma respirada, né? É isso que o Espírito Santo fala. Olha o versículo 17. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, eu não faço algo contra alguém porque a lei está me dizendo para não fazer. Eu não faço algo contra alguém porque o Espírito Santo está dizendo, Tânia, não faça. Ame, perdoe. Tá entendendo? É isso que Paulo está dizendo aí. Vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Você não precisa, gente. É isso que Paulo está dizendo. Você não precisa consultar a lei. Ah, fulano fez isso comigo. Deixa eu ver aqui o que a lei diz que eu tenho que fazer. Não, agora você tem o Espírito, ele diz para você, ele te orienta. É o salmista, se eu não me engano, no Salmo 19, no Salmo 25, ele vai dizer assim: o Espírito de Deus nos conduz o caminho que devemos escolher. Aquele que teme ao Senhor, o Espírito Santo conduz, instrui o caminho que ele deve escolher. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, você que tem o Espírito Santo, você não está mais debaixo da lei. Você não precisa buscar da lei o que você precisa fazer em determinadas situações. Você tem o Espírito Santo, ele vai te direcionar. Cristo está em você. E aí ele começa a citar no versículo 19 as obras que nós conhecemos de Gálatas, né? Todos aí, eu creio que todo mundo conhece. As obras da carne são manifestas. Agora preste atenção comigo. Olha o que Paulo vai dizer aí. As obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essa. Ou seja, tem até mais. Mas Paulo só está dando aqui alguns exemplos. Olha, vocês precisam discernir isso. Vocês precisam discernir isso. Quando você estiver agindo dessa forma, dessa maneira, você vai entender que isso é obra da sua carne, não é do Espírito. Isso você vai identificar, você vai entender. E aí ele diz assim, olha, quem tem essa prática, quem pratica esse tipo de coisa, não tem como ele herdar o reino de Deus. Porque, olha, irmãos, veja só. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, ó, venha a nós o teu reino. Olha só. Venha, Pai, a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Olha só o que é a oração que Jesus ensina aí. É necessário que o reino de Deus esteja em nós. Nós somos os representantes do reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são posses. O reino de Deus não são bens materiais. O reino de Deus, a palavra diz que é o amor, a justiça e a alegria no Espírito Santo. O amor, a paz e a alegria no Espírito. Quem tem o reino de Deus em si, tem esse sentimento dentro de si. E quem vive com as obras da carne, não tem como ele representar. Ele não tem paz. Ele não tem alegria. Né? Ele não tem amor em si. Porque quem vive sobre as obras da carne, essas citadas aí, alguns exemplos pelo apóstolo Paulo, não tem como ser representante do reino de Deus. E ele está dizendo, e aqueles que praticam essas coisas, não tem como herdar o reino de Deus. Aí você ora, pedindo a Deus, eu quero, Senhor, o teu reino. Venha a nós o teu reino, venha a mim o teu reino, para que a tua vontade, através de mim, seja feita aqui na terra. É através da minha vida e da sua vida que o reino de Deus é implantado na terra. Porque muitas vezes a gente ora pedindo para o reino de Deus vir, mas você não está entendendo que você está pedindo para você. Venha a mim o teu reino, para que a tua vontade seja estabelecida na terra. Então não tem como você se submeter à vontade de Deus e ter o reino de Deus em si, agindo nas obras da carne. Você é carnal. Você não é paciente, você não é longânimo, porque agora no versículo 22, Paulo vai dizer, mas quem tem o Espírito Santo, tem o quê? Quem tem o Espírito Santo tem o amor, é alegre, sente paz, é paciente, é amável, é bondoso, é fiel, é manso, tem domínio próprio. E a coisa mais linda que Paulo vai falar,
Contra essas coisas não há lei. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Se você vive, se esses frutos fazem parte da tua vida, se você tem deixado o Espírito Santo fluir isso na tua vida, ele vai dizendo, não há lei contra você. Não há acusação contra a tua vida. Não há reprovação de Deus na tua vida. Deixe esses frutos do Espírito fluir na tua vida. Deixa ele trabalhar no teu coração. Deixa ele frutificar. E Paulo vai dizer no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, então vamos andar pelo Espírito. Tá? É isso que ele está dizendo. Se você tem o Espírito Santo em você, você vai andar pelo Espírito, você vai viver pelo Espírito, ele vai instruir, ele vai te guiar. Não é a lei, não são as regras, não são os padrões morais, não são as doutrinas que vão guiar vocês. Quem vai guiar vocês é o Espírito Santo. Porque contra essas coisas não há lei. Se vocês viverem pelo Espírito, vocês vão andar pelo Espírito. É isso que ele está dizendo. E no versículo 26 ele diz, não sejamos presunçosos, irmãos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não vai chegar a lugar algum, não vão alcançar coisa alguma. Paulo é muito claro, essa carta ela é muito explícita. Essa carta, ela transforma a vida de qualquer cristão que se empenha a estudá-la, que se empenha a compreendê-la. Não é uma vida libertina, não é. A liberdade que Paulo está se referindo, para a liberdade Cristo me libertou, é das imposições ritualísticas, é das imposições legalistas dos homens que querem exigir da igreja de Cristo, querem manipular, querem exercer poder, domínio sobre a igreja de Cristo, se achando semideuses, se assentando na cadeira para julgar e dizer quem está certo, quem está errado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Essa carta mostra para mim e para você que o Espírito Santo nos trouxe a liberdade disso, dessa não aceitação de homens. Paulo vai dizer, são homens, são pecadores como eu e você, são pessoas de Deus que oram. Você também é, eu também sou. E desde o tempo de Jesus, quando Jesus chega, ele encontra essa realidade, ele encontra esse cenário religioso. Desde lá, irmãos, desde lá, Jesus encontrou esse cenário religioso que aprisionava, ao invés de trazer vida, trazia morte, trazia opressão, trazia angústia, trazia aflição. Os religiosos ficavam colocando imposições e Jesus reprovou isso com muita severidade. Com muita severidade, os fariseus, Jesus rebatia contra eles. Façam o que eles digam, o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Eles não são exemplo para vocês, é isso que Jesus está dizendo. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode ser exemplo para nós, porque a gente vai se decepcionar um dia ou outro. Quem é o nosso exemplo? Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Nós temos, claro, pessoas que para nós servem como exemplo de fé, de oração, mas como eu disse, não dá para conciliar a sua vida, experiências de outra pessoa para você. A sua realidade é uma, a minha é uma. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus não despreza você. Ele não põe isso na sua cabeça de que se você orar como fulano, se você jejuar como ciclano, se você fizer isso como fulano, Deus vai se agradar mais de você. Não é, irmãos. Não é. Não há nada que eu faça que aumente o amor de Deus por mim. Não há nada que eu faça que diminua o amor dele por mim. Isso é o mais importante. Mas eu aprendi com Jesus a amar a Deus, o Pai. Eu aprendi com Jesus que
que amar é que nos faz fortes, que amar é que faz a gente conseguir enxergar nas pessoas o seu melhor ao invés do seu pior. Eu aprendi com Jesus que as dificuldades das pessoas, muitas vezes, o que ela faz, nem sempre diz o que ela é. Porque Jesus olha para aquela mulher que ele libertou, que entra na casa de Simão, o fariseu, quando Jesus está ali jantando. Ela se lança aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com suas lágrimas. E Jesus deixa ela fazer tudo aquilo, aquela mulher que era antes uma pecadora, talvez adúltera ou prostituta. E aquele religioso, na qual Jesus estava na casa dele, que era Simão, ele disse, se esse homem fosse profeta, não deixaria essa mulher tocar nele. Mas Jesus fala assim, ela muito reconheceu o que eu fiz por ela, enquanto você se acha justo, né? Se acha correto, se acha santo. E ela fez o que você não fez. Ela reconheceu o amor que eu tenho por ela. Ela reconheceu o preço que eu estou pagando para que ela seja livre. Então, por isso que eu falo que Jesus é exemplo, sabe? Porque só a Ele a gente pode recorrer. Porque só Ele conhece você. Só Ele me conhece. E é por isso que hoje eu não aceito ninguém impor sobre a minha vida nenhuma condenação, nenhum sentimento de culpa. Deus vai te cobrar, viu? Deus vai fazer isso com você. Deus vai te requerer. Não, não vai. Não vai, não por mim. Não vai porque Ele me amou em Cristo. E hoje eu estou em Cristo. E quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus. E quando Deus olha para mim, Ele se agrada pelo sangue de Jesus e pelo Espírito do Senhor que está sobre mim. Ele se agrada. Mesmo com toda a minha imperfeição e querendo sempre fazer as coisas certas, mesmo que eu erre. Mas Ele conhece a intenção do meu coração. Aí é o que Deus vê, o que ninguém vê. O teu pastor não vê, tua família não vê, teus amigos ninguém vê. A intenção do teu coração é que está diante de Deus. Não é o que você faz ou deixa de fazer que as pessoas vão reprovar. Será que vai se agradar? Será que fulano vai gostar? Será que fulano não vai gostar? É o que está em nosso coração. É a intenção do coração. Lembra quando o Senhor falou lá para Samuel? Samuel, você olha a aparência. Eu conheço o coração. Então, Samuel, não faça nada que eu não estou te mandando fazer. Você não foi aí para escolher quem vai ser o rei de Israel. Você foi aí para ungir. Porque eu já escolhi. E aquele que eu escolhi é aquele que você menos espera, porque eu conheço o coração dele. Então Deus pode escolher pessoas para fazer determinadas coisas que você pode até indagar, mas fulano, ciclano, né? Porque quem conhece o coração é Deus. Ah, Deus usa fulano de tal. Ah, não acredito que usa não, porque isso e aquilo outro, não tem o padrão moral que eu acredito, não tem uma regra religiosa que eu acredito que precisa ter. E com isso Deus está usando pessoas que Ele conhece o coração, que Ele conhece a intenção do coração, que é isso que está diante de Deus. É a intenção na qual a gente faz as coisas. Tá bom? Semana que vem nós vamos terminar essa carta, o capítulo 6, nós vamos findar. Quero agradecer, Jéssica, eu sei que você está fazendo sempre estudo, né, da faculdade, nesse dia. Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado um pouquinho com a gente. Deise, um abraço, Deise. Deus abençoe. Nil também, Lia. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Mais uma vez eu quero deixar aqui meu zap, tá aí, ou direct mesmo. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, quiser conversar comigo, eu estou à sua disposição, tá bom? Qualquer assunto, se eu puder te ajudar, vou te ajudar, tá certo? Nós estamos terminando aqui a nossa live, já vai encerrar. Muito obrigado pela tua participação. Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito de Deus repouse sobre você e que essa palavra venha crescer no teu coração, tá bom? Até a próxima live. Deus abençoe aí. E uma boa noite, em nome de Jesus.